Olá, meus amores, sejam muito bem-vindos ao meu canal Marina Moura Tarô. O tema de hoje, gente, vai ser como eu consigo o que eu mais desejo. Então, é uma orientação, não tem uma área específica, né? Pode ser financeiro, pode ser trabalho, pode ser amor, espiritual, é você que vai dar o contexto. Eu só vou dizer o que as cartas estão dizendo, ok? Aí nós vamos ter esses 3 decks. Eu não tô com as minhas runas nesse momento, então eu coloquei essas pedrinhas. E temos uma cartinha aqui de conselho do Tarô dos Anjos, ok? Então, por favor, como eu sempre falo para vocês, deem uma boa olhada nos decks. Eu, infelizmente, estou sem as minhas runas aqui para usar, então eu não estou com todas elas, então não vou poder usar. Então, tentem se conectar com as pedras, tá? Ou com o próprio baralho. Eu peço desculpa a vocês por causa da luz que está estourando aqui, mas é melhor mais luz do que menos luz. É melhor vocês enxergarem mais as cartas do que a gente não tá com tudo escuro, que é como a câmera fica. Então, fiquem à vontade, façam as suas escolhas e a gente se vê nas leituras, ok? Olá, meus amores, vocês que se conectaram com o baralho 1 e com essa pedrinha. A leitura é para vocês, ok? Peço a vocês que se conectem com o baralho, pensem na questão, tá? Como eu posso conseguir aquilo que eu mais desejo? Aqui pode ser trabalho, pode ser você se reconectar com alguém que você gosta, pode ser conquistar alguém, enfim. As cartas vão nos dizer qual o caminho que você tem que seguir para você realizar esse seu desejo, ok? Pensem na pergunta. Nossa, isso aqui pulou para cima do baralho, então eu vou pegar ela. Opa. Vou colocar aqui do lado. Vamos lá. Uma bonitinha aqui. Como? Acho que aqui embaixo vai ficar melhor porque tá estourando menos a luz, então eu vou colocar aqui. Como posso conseguir aquilo que eu mais desejo? Ok. Nossa. Já gostei. Ai, gente, eu tô tentando colocar pra não estourar aqui a imagem. Essas cartas são tão bonitas. Esse baralho nem é meu, mas ele é muito bonito. É do meu pai esse baralho. Tá bom. Gente, é o seguinte. Princesa de Ouros, tá? Então, para quem não conhece a princesa, ela é o pajem, tá? Geralmente é uma estrutura diferente, mas é o mesmo significado. Então, o que a gente pode aprender aqui com a princesa de Ouros, o pajem de Ouros? Que você tem que tomar uma iniciativa, tá? Você tem que procurar aí as suas conexões, seja lá o que for a questão aqui, seja amor, seja trabalho, seja carreira, seja alguma questão familiar, você tem que procurar suas conexões. Tem pessoas que podem ajudar vocês, então vocês podem, através de mensagens, de conversas, vocês podem encontrar alguém que ajude vocês nisso, tá? E vocês precisam dar o primeiro passo, tá bom? Não adianta na questão a gente ficar só esperando que a coisa chegue. Aqui está falando justamente de você. A gente necessariamente não precisa começar as coisas de cima. Você não começa, na verdade, nada de cima. A gente começa de baixo. Então,
às vezes você tem que dar o primeiro passinho, o segundo passinho, com humildade para conseguir uma determinada coisa. Então, se é uma questão de emprego, que para mim, o fato de que saiu logo um pajem de ouros aqui, uma princesa de ouros no início do jogo, me diz que pode ser sobre emprego, ou pode ser sobre alguma questão material, né? Mas a gente tem aqui a carta da morte bem no centro, falando que uma transformação precisa acontecer, tá? Alguma coisa nessa situação tem que mudar. Se não mudar, vai ser difícil que vocês consigam o que vocês querem. Vocês estão vendo aqui, a leitura ela termina com o enforcado, falando aí que talvez vocês já estejam há um tempinho querendo isso, né? Já tem algum tempo que vocês estão sentindo que essa situação não vai para frente, que essa situação não se desenvolve, né? Tem alguma coisa que está emperrando a situação. Mas tem salvação, gente. Por quê? Porque a gente tem a princesa de ouros aqui, falando que se você der o primeiro passo, tem muito potencial. Se for um relacionamento, se for um namoro, qualquer coisa do tipo, tem muito potencial, tá bom? Tem potencial de algo bom começar daí. Essa é uma carta de início, é um pajem, tá bom? É um novo caminho, um novo processo. A carta da morte, no entanto, diz que tem que acontecer uma mudança aí nessa situação. Você precisa agir para mudar essa situação. É você, não é outra pessoa, não é, ou num outro contexto, não é o seu chefe, ou não é o trabalho que tem que chegar até você. É você que tem que ir até a questão, tá bom? Em qualquer contexto que vocês apliquem, aqui a coisa mais importante com a carta da morte, bem no centro da leitura, é uma transformação que precisa acontecer. E não é assim, uma mudança pequena, tá? É uma mudança bem grande, seja de mudar de país, seja de mudar de emprego. Eu não estou satisfeito no emprego que eu estou. Você precisa dar um passo que vai parecer pequeno no início, mas ele vai transformar toda essa situação e, de fato, tirar essa situação aqui em que você se sente muito preso, tá? Como se as coisas não se desenvolvessem para você. Tudo acontece para todo mundo em volta, mas para mim não acontece. Isso aqui, gente, é um sentimento que a gente pode ter em relação a dinheiro, trabalho, família, relacionamento amoroso, tá? Agora, se você está querendo conquistar alguém, eu poderia até dizer que essa pessoa é de escorpião, né? A gente tem aqui a carta da morte, né? Eu diria o seguinte, potencial tem. A gente tem aqui a carta, abrindo com a carta de ouros, tá? Mas essa pessoa, ela não está muito legal, né? Ela está passando aí ela mesma está passando por um processo de transformação. Então, para você conquistar essa pessoa, né? Para você realizar esse desejo, você vai ter que correr atrás, porque não vai vir realmente dela, tá bom? Dela não vai vir a iniciativa. Mas, com o pajem de ouros aqui, fala que pode haver algo mais, né? Um novo caminho para você com essa pessoa, se for alguém do seu passado, alguma coisa do tipo, tá bom? Mas, voltando aqui, vamos resumir. Como que você vai conseguir isso que você deseja? Como é que você pode conquistar isso? Dando o primeiro passo, não tendo medo de começar, não tendo medo de começar de baixo, né? Você faz qualquer coisa e você não é o melhor, você não é o mais bonito. Logo no início, não é assim. A gente vai conquistando as coisas aos poucos, né? Essa carta fala disso. Você tem que dar o primeiro passo, tem que começar. Estude, pesquise. Se for uma pessoa que você gosta, vá lá saber do que ela gosta de comer, sabe? Vai atrás do que ela gosta, dos filmes que ela gosta. Enfim, faça um esforço. O pajem de ouros diz, faça o esforço, que você vai ser recompensado. E aplique certas mudanças, tá bom? Porque sem mudanças, essa situação, você conquistar isso não vai ser muito fácil. Tem alguma mudança que precisa acontecer para você conquistar isso que você deseja. E aplique essa situação, acredito que a pessoa vai saber do que eu estou falando. A gente vai tirar aqui uma cartinha do anjo de conselho, tá bom? Eu já deixei nessa posição porque eu só vou puxar uma. Ok, tá em inglês, tá, gente? Então eu vou traduzir para vocês. Aqui fala de um conselheiro, tá? E é o arcanjo Azrael. E ele diz, você é um conselheiro natural. E muitas pessoas se beneficiam da sua orientação e da sua segurança. Então, aqui, olha só. Um conselheiro, tá?
uma pessoa que pode ajudar os outros. Então, como que você pode conseguir isso que você quer? Qual o conselho aqui para você do anjo? Você precisa, como disse aqui no jogo, com Pajem de Ouros, você precisa agir e você precisa talvez se colocar mais, tá? Se colocar como alguém que sabe, que tem conhecimento. Saindo dessa carta do Pajem, eu sei que você é uma pessoa esforçada, uma pessoa estudiosa, porque o Pajem de Ouros é estudioso. Então, seja qual for a situação aqui, aplique esse conselho, seja alguém que está ali para os outros. Dê o seu sangue, ajude, oriente. Se você gosta de alguém, vai lá, dá o ombro. Faz a pessoa muito solícita, esteja lá quando ela precisar, entendeu? É assim que você vai conquistar o que você quer, tá bom? Gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo. A gente se vê no próximo. Fiquem com Deus. Olá, meus amores, vocês que se conectaram com o baralho 1 e com essa pedrinha. A leitura é para vocês, ok? Peço a vocês que se conectem com o baralho, pensem na questão, tá? Como eu posso conseguir aquilo que eu mais desejo? Aqui pode ser trabalho, pode ser você se reconectar com alguém que você gosta, pode ser conquistar alguém, enfim. As cartas vão nos dizer qual o caminho que você tem que seguir para você realizar esse seu desejo, ok? Pensem na pergunta. Essa aqui pulou para cima do baralho, então eu vou pegar ela. Opa. Vou colocar aqui do lado. Vamos lá. Uma bonitinha aqui. Como? Acho que aqui embaixo vai ficar melhor porque tá estourando menos a luz, então eu vou colocar aqui. Como posso conseguir aquilo que eu mais desejo? Ok. Nossa. Já gostei. Ai, gente, eu tô tentando colocar pra não estourar aqui a imagem. Essas cartas são tão bonitas. Esse baralho nem é meu, mas ele é muito bonito. É do meu pai esse baralho. Tá bom. Gente, é o seguinte. Princesa de Ouros, tá? Então, para quem não conhece a princesa, ela é o pajem, tá? Geralmente é uma estrutura diferente, mas é o mesmo significado. Então, o que a gente pode aprender aqui com a princesa de Ouros, o pajem de Ouros? Que você tem que tomar uma iniciativa, tá? Você tem que procurar aí as suas conexões, seja lá o que for a questão aqui, seja amor, seja trabalho, seja carreira, seja alguma questão familiar, você tem que procurar suas conexões. Tem pessoas que podem ajudar vocês, então vocês podem, através de mensagens, de conversas, vocês podem encontrar alguém que ajude vocês nisso, tá? E vocês precisam dar o primeiro passo, tá bom? Não adianta na questão a gente ficar só esperando que a coisa chegue. Aqui está falando justamente de você. A gente necessariamente não precisa começar as coisas de cima. Você não começa, na verdade, nada de cima. A gente começa de baixo. Então, às vezes você tem que dar o primeiro passinho, o segundo passinho, com humildade para conseguir uma determinada coisa. Então, se é uma questão de emprego, que para mim, o fato de que sair logo um pajem de ouros, aqui uma princesa de ouros no início do jogo, me diz que pode ser sobre emprego, ou pode ser
sobre alguma questão material, né? Mas a gente tem aqui a carta da morte bem no centro, falando que uma transformação precisa acontecer, tá? Alguma coisa nessa situação tem que mudar. Se não mudar, vai ser difícil que vocês consigam o que vocês querem. Vocês estão vendo aqui? A leitura ela termina com o enforcado, falando aí que talvez vocês já estejam há um tempinho querendo isso, né? Já tem algum tempo que vocês estão sentindo que essa situação não vai para frente, que essa situação não se desenvolve, né? Tem alguma coisa que está emperrando a situação. Mas tem salvação, gente. Por quê? Porque a gente tem a Princesa de Ouros aqui, falando que se você der o primeiro passo, tem muito potencial. Se for um relacionamento, se for um namoro, qualquer coisa do tipo, tem muito potencial, tá bom? Tem potencial de algo bom começar daí. Essa é uma carta de início, é um pajem, tá bom? É um novo caminho, um novo processo. A carta da morte, no entanto, diz que tem que acontecer uma mudança aí nessa situação. Você precisa agir para mudar essa situação. É você, não é outra pessoa, não é, ou num outro contexto, não é o seu chefe, ou não é o trabalho que tem que chegar até você. É você que tem que ir até a questão, tá bom? Em qualquer contexto que vocês apliquem, aqui a coisa mais importante com a carta da morte, bem no centro da leitura, é uma transformação que precisa acontecer. E não é assim, uma mudança pequena, tá? É uma mudança bem grande, seja de mudar de país, seja de mudar de emprego. Eu não estou satisfeito no emprego que eu estou. Você precisa dar um passo que vai parecer pequeno no início, mas ele vai transformar toda essa situação e, de fato, tirar essa situação aqui em que você se sente muito preso, tá? Como se as coisas não se desenvolvessem para você. Tudo acontece para todo mundo em volta, mas para mim não acontece. Isso aqui, gente, é um sentimento que a gente pode ter em relação a dinheiro, trabalho, família, relacionamento amoroso, tá? Agora, se você está querendo conquistar alguém, eu poderia até dizer que essa pessoa é de Escorpião, né? A gente tem aqui a carta da morte, né? Eu diria o seguinte, potencial tem. A gente tem aqui a carta, abrindo com a carta de ouros, tá? Mas essa pessoa, ela não está muito legal, né? Ela está passando aí ela mesma está passando por um processo de transformação. Então, para você conquistar essa pessoa, né? Para você realizar esse desejo, você vai ter que correr atrás, porque não vai vir realmente dela, tá bom? Dela não vai vir a iniciativa. Mas, com o Pajem de Ouros aqui, fala que pode haver algo mais, né? Um novo caminho para você com essa pessoa, se for alguém do seu passado, alguma coisa do tipo, tá bom? Mas, voltando aqui, vamos resumir. Como que você vai conseguir isso que você deseja? Como é que você pode conquistar isso? Dando o primeiro passo, não tendo medo de começar, não tendo medo de começar de baixo, né? Você faz qualquer coisa e você não é o melhor, você não é o mais bonito. Logo no início, não é assim. A gente vai conquistando as coisas aos poucos, né? Essa carta fala disso. Você tem que dar o primeiro passo, tem que começar. Estude, pesquise. Se for uma pessoa que você gosta, vá lá saber do que ela gosta de comer, sabe? Vai atrás do que ela gosta, de quais filmes que ela gosta. Enfim, faça um esforço. O Pajem de Ouros diz, faça o esforço, que você vai ser recompensado. E aplique certas mudanças, tá bom? Porque sem mudanças, essa situação, você conquistar isso não vai ser muito fácil. Tem alguma mudança que precisa acontecer para você conquistar isso que você deseja. E aplique essa situação, acredito que a pessoa vai saber do que eu estou falando. A gente vai tirar aqui uma cartinha do anjo de conselho, tá bom? Eu já deixei nessa posição porque eu só vou puxar uma. Ok, tá em inglês, tá, gente? Então eu vou traduzir para vocês. Aqui fala de um conselheiro, tá? E é o arcanjo Azrael. E ele diz, você é um conselheiro natural. E muitas pessoas se beneficiam da sua orientação e da sua segurança. Então, aqui, olha só, um conselheiro, tá? Uma pessoa que pode ajudar os outros. Então, como que você pode conseguir isso que você quer? Qual o conselho aqui para você do anjo? Você precisa, como disse aqui no jogo, com o Pajem de Ouros, você precisa agir e você precisa, talvez, se colocar mais, tá? Se
colocar como alguém que sabe, que tem conhecimento. Saindo essa carta do pajem, eu sei que você é uma pessoa esforçada, uma pessoa estudiosa, porque o pajem de ouros é estudioso. Então, seja qual for a situação aqui, aplique esse conselho, seja alguém que está ali para os outros. Dê o seu sangue, ajude, oriente. Se você gosta de alguém, vai lá, dá o ombro. Faz a pessoa muito solícita, esteja lá quando ela precisar, entendeu? É assim que você vai conquistar o que você quer, tá bom? Gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo. A gente se vê no próximo. Fiquem com Deus. Olá, meus amores. Para vocês que escolheram o segundo deck, essa leitura é para vocês. Peço que vocês pensem... Opa, já tá pulando carta. A energia tá forte. Peço que vocês pensem, tá? Na pergunta, como eu posso conquistar o que eu desejo? O que eu devo fazer? Como eu devo agir? Qual deve ser a minha postura em relação a essa situação? Para eu conquistar o que eu mais quero, o que eu desejo, né? O meu objetivo. Seja ele um objetivo de família, tem algum problema em família, ou seja amoroso, enfim, como é que você pode resolver um problema com seu parceiro, parceira, ou você quer conquistar alguém, você gosta de alguém, ou você quer conseguir um emprego, ganhar mais dinheiro, enfim, a gente vai ver aqui o que aparece, tá bom? Carta 1, carta 2, carta 3. Ok. Imperador. 6 de copas. Nossa, e a Imperatriz? Gente, como assim? Nós temos os 6 de copas entre o Imperador e a Imperatriz, gente. Aqui, nesse jogo, muitas pessoas que se conectarem, quem se conectar, seja muitas pessoas ou não, as pessoas que se conectarem com esse baralho, né, com esse deck, a grande maioria está aí numa situação que está ligada com o passado, porque o 6 de copas, gente, fala do passado. Você vê que você olha para essa carta e você vê um menininho, uma menininha, o menininho está dando um presente para ela, né? Enfim, tem uma coisa nostálgica, né? Essa carta fala de uma felicidade, mas de uma felicidade que passou e que você quer de volta, né? Essa carta também é considerada a carta das almas gêmeas, né? É um 6, então ela corresponde aos enamorados. Então, aqui, eu tendo essa carta no meio do imperador e da imperatriz, me diz que a maioria das pessoas que se conectarem com essa questão estão aqui por uma questão amorosa, tá? Mas eu vou tentar dar uma visão geral da questão. Como você pode conseguir o que você quer? A gente abre o jogo com o imperador. O imperador é uma carta que fala de estruturas, de você estabilizar coisas, de você estruturar. Então, aqui você tem que ser muito racional, tá? Você tem que agir com o máximo de cuidado, ser muito cauteloso ou cautelosa, sabe? Pensar em todas as possibilidades, não deixar nada para o destino, não deixar nada para a coincidência, sabe? Tentar ser o mais precavido possível. Se isso é um relacionamento, você, para conquistar essa pessoa ou para você estar com essa pessoa, você tem que ser um imperador, tá? Ou seja, alguém que tem uma energia paternal, uma energia máscula, né? Bem máscula, ou seja, a energia masculina, ela é criadora, mas ela é um criador diferente da imperatriz, que é a carta feminina aqui. Por isso que é interessante a gente ter os dois, porque aqui está falando de você casar as duas energias. Para você conseguir ter de volta isso que você quer ter,
você tem que casar essas duas energias dentro de você. Aqui, provavelmente, houve um desequilíbrio ou houve alguma situação que, enfim, ela pede que exista um equilíbrio entre duas forças. Essa é a carta masculina, essa é a carta feminina. São duas energias que precisam equilibrar aqui para você conseguir o que você deseja, tá? Então, primeiro, você precisa ser racional, tá? Você precisa estabelecer uma situação. Então, se é um relacionamento que não vai para frente, ou se é qualquer coisa que está aí, que não tem solidez, tá? É uma coisa que você não sabe dar o nome, o que é aquilo, enfim, solidez. Primeira coisa que você tem que fazer, buscar solidez, buscar estrutura. Você está com uma pessoa que não quer não quer ter um compromisso, não quer se comprometer, não, enfim, você tem que ter essa postura do imperador com ela, tá? Para você conseguir o que você quer, você vai ter que dar limites. Essa é uma carta que fala de você dar limites aos outros, tá? Então, essa é a postura que você tem que ter. Se é seu trabalho, a mesma coisa. Tenha essa postura a princípio, tá bom? É a postura de alguém que sabe o que quer, que sabe como conseguir as coisas. Mesmo que você não se sinta dessa maneira, você pode sempre fingir, gente, né? A gente pode sempre, vamos dizer, não é fingir, mas você pode abraçar aquelas características temporariamente, tá bom? Para que as outras pessoas vejam isso em você. Então, aqui a mensagem é: seja estrutural, seja planejador, seja alguém que não está ali para brincadeira. O imperador é uma carta que fala de seriedade, tá bom? Então, seja sério com essa questão. Se você não levar essa questão a sério, seja trabalho, seja emprego, seja namorado, se você não levar essa situação a sério, você não vai conseguir o que você quer, tá? Então, primeira ordem, leve com seriedade, estruture, pense bem, organize, enfim. E aqui a gente tem a Imperatriz, tá? A Imperatriz falando que você tem que ser criativo. Você tem que buscar o caminho da criatividade. Com planejamento e seriedade, você tem que buscar o caminho da criatividade, ser esperto. A Imperatriz, ela dá frutos, tá bom? Ela fala de uma mulher que todo mundo pensa assim, ela tá grávida, gente. Tem um bebê aqui dentro, sabe? Então, assim, ela entende tudo sobre dar vida. Então, primeiro, você tem que mostrar para essa pessoa ou para essa situação, seja lá qual ela for, você tem que agir de uma maneira muito valorosa, tá? A gente tem duas cartas de valor aqui. Então, você tem muito valor. Você tem que saber disso e se comportar dessa maneira, tá bom? Para que as outras pessoas, para o próprio universo, para que Deus, para que tudo que está em volta de você te respeite também. Essa pessoa merece porque ela sabe se colocar. Ela tem postura, entendeu? Então, ela merece isso, ela merece conseguir isso. Então, haja de maneira que tenha sempre um objetivo. O que eu vejo muito nessa leitura para de... Eu não sei qual é a sua história, mas não seja irresponsável, sabe? Tenha uma ligação com a responsabilidade das coisas. Se comprometa com as coisas. São duas cartas de comprometimento. Se comprometa com a expansão das coisas, tá? Você expandir algo para ter uma estrutura com algo ou com alguém ou em relação a alguma situação. E você levar isso à frente, porque a Imperatriz, ela é vida, então a vida, né, é uma coisa que dá frutos, que segue em frente, enfim. Você expandir as coisas, não terminar, não parar no meio do caminho, enfim. Isso aqui é uma orientação que as cartas estão te dando para conseguir isso que você deseja, tá? E aqui pode ser que você tenha que se reconectar com alguém, sabe? Ou com alguma coisa. Pensar, tem alguma coisa no seu passado que pode te ajudar, alguma coisa que pode te ajudar a conseguir isso que você quer, tá bom? Se é uma questão amorosa, gente, eu vejo algo muito bom vindo aqui, tá? Se você agir com seriedade nessa questão, tá? Saber o seu valor, saber se colocar, não permitir que você seja tratado como menos do que você é, impor limites, enfim, coloquem aí no contexto de vocês o que eu estou falando. Vocês vão conseguir esse retorno a essa situação que vocês querem, tá bom?
Gente, espero que você... Ah, não, eu ainda vou tirar a cartinha de conselho, eu já ia terminar. Mas a gente vai tirar uma cartinha de conselho aqui. Eu já deixei arrumadinho. Pronto. Ó, brilhante ideia. Eu vou ler para vocês porque está em inglês, tá bom? Sim, sua ideia é guiada divinamente. Por favor, tome a ação que vai trazer mais ideias frutíferas. Olha o que eu acabei de falar. Né? A gente está falando de frutificar realmente com a Imperatriz, né? De coisas que dão frutos, que são produtivas, né? Então, aqui a mensagem dessa carta é: você tem que ser, você tem tudo em você para conseguir isso. É o que eu vi algo muito positivo nesse jogo aqui. Você tem tudo que você precisa para conseguir isso que você deseja, tá? Seja trabalho, eu quero conseguir um emprego, estou desempregado, quero um trabalho. Gente, aqui você tem todo o potencial. A gente tem 2 arcanos maiores bem nas pontas aqui, mostrando que esse potencial está dentro de você. Se você ainda não está agindo dessa maneira como eu falei, não é porque você não tem isso em você. É porque talvez, enfim, a gente às vezes passa por momentos na vida que a gente se sente um pouco... Talvez essa carta também fale de um certo apego ao passado, sabe? Uma certa dificuldade de passar por cima de coisas que estão conectadas com o seu passado. Então, agindo dessa maneira, você vai conseguir quebrar essas amarras que você tem e seguir, né? Seguir para algo melhor, agindo, como eu disse, com seriedade, sabendo o seu valor, se comportando dessa maneira, tá? Dando limites aos outros e até você mesmo, né? Se comportando como alguém que quer criar estruturas, como alguém que quer criar algo para o futuro, né? Que pensa no futuro, tá bom? Gente, eu espero que vocês tenham gostado e a gente se vê no próximo vídeo. Fiquem com Deus. Olá, meus amores, para vocês que escolheram o terceiro baralho, essa leitura é para vocês. Peço a vocês que pensem na situação, tá? Pensem na pergunta: como eu posso conseguir o que eu mais quero, o que eu venho aí querendo já tem um tempo, os meus desejos, né? Como que eu posso conseguir isso? Passar numa prova, namorar aquele menino, aquele cara que você gosta, conseguir um emprego, enfim. Eu não tenho como saber qual o contexto. Eu vou me guiar intuitivamente aqui sobre a questão. Pensem na pergunta, se conectem com o baralho, com as energias do baralho aqui da mesa. Pajem de espadas, 2 de ouros, 9 de paus. Então, o que acontece aqui, tá? Primeiro, a gente tem o pajem de espadas falando que a comunicação, seja qual for a situação, a comunicação é importante, tá? É necessário que você busque se comunicar, que você busque informações, tá? Tem coisas que você não sabe sobre essa situação, ou sobre que você pode ganhar muito em relação a isso para você conseguir o que você quer, se você for um pouquinho mais, vamos dizer assim, curioso, tá? Porque esse é o pajem curioso. Ele fala de você pesquisar, de você ir atrás, de ser um pouquinho espião, tá bom? Então, se isso for um relacionamento, se for alguém que você quer conhecer, aplica aí para a sua realidade. Se for um estudo, se for passar numa prova, se for ganhar enfim, se conseguir o emprego que você quer, enfim, tá aqui. Como é que a gente abre o jogo? Você tem que ir atrás de informações. Você tem que mandar o e-mail, você tem que falar com alguém que você conhece, porque essa pessoa pode ter conhecimento para um emprego que você quer. Você tem que ir lá buscar saber sobre essa pessoa que você está interessado, enfim.
vão aplicando a realidade de vocês o que eu estou falando. Mas o que é mais importante focar aqui é que você tem que ir atrás de informação, tá bom? Você tem que pesquisar a fundo a questão que você está querendo, o que você está querendo, tá bom? Segundo, a gente tem o 2 de ouros, falando que nessa busca por informação, então, o 2 de ouros, ele também fala de você buscar coisas. Existe uma busca aqui também. A busca do 2 de ouros é por equilibrar coisas, tá? O 2, a carta do 2 nos naipes, ele sempre fala de escolhas. Então, tem escolhas aqui que você precisa fazer para você conseguir isso que você quer. Talvez você venha aí se equilibrando numa situação que não está te dando o que você quer, seja ela qual for, pode ser que você esteja num emprego que você não gosta, pode ser que aquela pessoa que você está não está te dando o que você acha que você merece. De qualquer maneira, independente do contexto, é uma situação que você está aí equilibrando. E você tem que equilibrar mesmo, você vai ter que continuar equilibrando para você conseguir o que você quer, tá bom? Você tem que buscar informação e realmente continuar nessa situação de tentar ser o mais flexível possível nessa situação. Vai pedir a você para conseguir o que você quer, que você tenha, que você seja capaz de ir em busca, tá? Ir em busca, seja lá do que for, e que você vai ter que ter uma flexibilidade, você vai ter que aceitar as coisas como elas são, não vai poder querer mudar demais, vai ter que continuar aí numa situação de tentar se ajustar a seja lá qual for a questão, tá bom? E aqui a gente tem o 9 de paus, falando aí que você vai ter que ser resiliente. Eu vi logo no início que essa jogada aqui provavelmente fala de alguma coisa que você quer há muito tempo. Ou para você tem a sensação de que já tem muito tempo que você quer isso, tá? Então, por quê? Porque o 9 de paus, ele fala de uma situação, olha, o cara já está cansado, né? Está cansado, mas ele está em pé. Ele não está caído. E ele está machucado, mas ele não está morto. Então, a mensagem aqui é muito clara. Você vai conseguir o que você quer se você for esperto, muito esperto, ter as informações que você precisa ter, se você for flexível e capaz de lidar com as surpresas de uma situação, ou as coisas que a gente não controla, e aí você vai equilibrar. Você vê que esse cara aqui, ele está equilibrando essas moedas, né? A vida inteira dele é isso aqui. E você for extremamente determinado e resiliente, tá? E não desistir. Se você não desistir, você vai conseguir. Seja amor, seja trabalho, você não pode desistir. Porque tem uma promessa aqui com a carta de ouros no meio de algo muito bom para você, tá bom? A gente vai tirar aqui uma cartinha de conselho. Já deixei arrumadinho. Então, eu vou traduzir para vocês porque o meu baralho está em inglês, tá bom? Preste atenção nos pensamentos e ideias que vêm até você. Eles são as respostas para as suas orações. Veja, a gente está falando de você conseguir informações. E aqui na cartinha de conselho ele está dizendo, preste atenção nos pensamentos e nas ideias. Essa carta, gente, é uma carta de espadas. Espadas sempre fala de pensamento. Por isso que eu disse esperteza. Você tem que ser capaz de ser esperto, né? Quem é mais esperto do que aquele que tem as informações? Saber é poder, concorda? Então, aqui a cartinha de conselho, ela está reafirmando o que o jogo aqui do tarô mostrou. Você vai ter, vocês estão vendo aqui, and they are answered prayers. As suas orações vão ser atendidas. Mas aqui é uma certeza de que você vai conseguir. Mas você tem que ser muito resiliente, muito determinado. Não ficar cansado, continuar tentando. Se você está tentando passar em concurso público, gente, ou qualquer coisa do tipo, na boa, você vai conseguir, mas você vai ter que continuar tentando. E seja a mesma coisa para vestibular, seja a mesma coisa para o emprego, relacionamento, você vai conseguir que esse relacionamento dê certo, mas você vai ter que ser muito forte e você não pode desistir, porque tem alguma coisa muito boa em relação a essa situação, tá bom? Mas você precisa ser capaz, tá bom? Capaz de sustentar essa situação aqui por um pouco mais de tempo, seja ela qual for, tá bom? Gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo. A gente se vê no próximo. Fiquem com Deus.